no presente. Após um dia de histórias, reflexões e revelações, o silêncio da noite trouxe um clima mais introspectivo à casa. As crianças já estavam dormindo, e as mães haviam se recolhido para seus quartos. Francesco, no entanto, continuava na sala, com o diário fechado sobre o colo. Os filhos o observavam de longe. Benjamin e Rafael pareciam hesitar em se aproximar, enquanto Antoine, como sempre, tomou a iniciativa. Ele se sentou no braço da poltrona, inclinando-se levemente para o pai. Pai, o senhor parou em uma parte importante antes. Aquele ano em St. Clair. Sua voz era tranquila, mas cheia de curiosidade. Francesco olhou para ele e por um momento ficou em silêncio. Seus dedos passaram pela capa desgastada do diário, enquanto ele organizava os pensamentos. St. Clair foi um lugar que mudou muita coisa para mim. Eu nem sei se vocês entenderiam. Não era só sobre as aulas ou as pessoas, era sobre eu mesmo, sobre tentar descobrir o que eu estava procurando. Ele parou, dando uma risada baixa. Parece até bobo falar assim agora. Antoine balançou a cabeça. Não é bobo, pai, pode contar. O silêncio foi rompido pelo som distante de um vento balançando as árvores do lado de fora. Francesco abriu o diário novamente, folheando até a página em questão com os seus dedos trêmulos. Ele respirou fundo, como se precisasse se preparar antes de mergulhar na lembrança. Tudo começou depois do almoço, naquele dia em que eu vi aquele garoto lendo perto da janela. Interior da França, 14 de fevereiro de 1965. Quando o sinal do almoço soou alto em todas as salas de aulas, os alunos saíram das classes afobados. Francesco permaneceu na sala, ainda com a cabeça deitada sobre a mesa, olhando para a janela. Adrian observava o amigo estranhando seu comportamento naquele dia. Dando a volta na carteira e sentando-se em frente do campo de visão do mais alto, o rapaz sorria sorrateiramente. Está doente? O rapaz de cabelos brancos piscou algumas vezes antes de erguer a cabeça e olhar em sua volta, percebendo a sala vazia. Quanto tempo teria se passado apenas olhando para o nada? Encostando-se na cadeira, coçava a nuca envergonhado por estar distraído naquele dia. Não sei, uma sensação estranha mesmo. Deve ser tédio, vamos matar aula. Apesar de que já teria feito aquilo outras vezes, ao menos era algo que parecia sair da sua rotina. Francesco levantou-se da cadeira e arrumou o seu material, ansioso para acabar com aquela sensação de tédio e vazio tão agoniantes. Bora. Como se a energia voltasse para si, os dois jovens se retiraram da sala. Passando pelo corredor, eram cumprimentados por alguns jovens, o que para eles era a melhor parte do dia. Entretanto, Francesco não se sentia bem o suficiente. O desânimo de antes retornava aos poucos. Ficando no refeitório junto com Vincent, os três amigos planejavam como iriam ocupar o tempo das últimas aulas da tarde. Poderiam pular os muros dos fundos e irem para algum shopping, fliperama ou até mesmo paquerar algumas mulheres. Ideias que sempre fizeram parte da rotina de Francesco, mas que naquele dia perdeu-se o encanto. O mais alto apenas remexia o copo vazio, perdido em pensamentos novamente. Estava sentindo falta do quê? Por que estava tão vazio? Um sentimento ruim e que lhe angustiava ao mesmo tempo. Pensar nisso deixava-o com um desconforto no peito. Sutilmente olhou para a janela que reparou antes das aulas. Lá estava aquele mesmo garoto com o mesmo livro e a mesma caixa de suco. Inclinando a cabeça, o rapaz ficou observá-lo. Parecia diferente dos demais garotos, ao contrário do que teria imaginado anteriormente, além de estar imerso em um livro. Espreitando os olhos, como se pudesse enxergar melhor, Francesco conseguira reconhecer a capa. Alice no País das Maravilhas, que infantil! Ainda assim, a forma como ele dedicava toda a sua atenção ao livro, ignorando o mundo ao seu redor, era curioso. Inclusive a forma como os cabelos caíam sobre seus olhos, servindo de cortina. Não deve ser um garoto que se enturma, já que não lembra de tê-lo visto antes. Levando o copo descartável em seus lábios, passou a morder a borda, enquanto voltava a conversar com os amigos. Tão breve o sinal tocara novamente, fazendo os alunos retornarem para suas salas. Enquanto esperavam por Vincent juntar seu material, Francesco e Adrian seguiram para o pátio dos fundos onde poderiam se esconder dos inspetores. Podemos ir lá no meu quarto e jogar alguma coisa. Adrian sorria largo enquanto caminhava para perto do muro por onde iriam pular. Ganhei uns jogos do meu primo, daqui ó. Francesco franzia a testa, enquanto via o amigo levar as pontas dos dedos até o lóbulo da orelha.
Apesar de estar curioso para saber como era o jogo tão falado, Francesco ainda não se sentia motivado e animado como antes. Contudo, não queria ser estraga-prazeres da diversão dos seus amigos. Finalmente conseguiu um Space War? Adrian parou de andar, encarando curioso o amigo mais alto. O mesmo estava com os cabelos despenteados e um rosto sério demais. O que poderia ter acontecido com aquele rapaz que sempre parecia animado? Ganhei hoje de manhã, mas você não parece animado em ir jogar. Os dois rapazes ficaram em silêncio. Francesco suspirava bagunçando seus cabelos enquanto resmungava. Logo Vincent se aproximava jogando a mochila sobre os ombros, enquanto corria em alta velocidade. Vamos embora! Francesco e Adrian não entenderam o motivo do amigo estar correndo daquela forma, mas ao verem a figura do inspetor, o desespero tomou conta. Adrian e Vincent conseguiram alcançar um dos muros mais baixos que havia naquele lugar. Escalaram e pularam até chegarem ao outro lado. Francesco não conseguira pular o muro. Sendo avistado pelo inspetor, apenas correra para o estacionamento dos professores, se escondendo atrás de um carro vermelho. Agachando-se e com espiadas, o rapaz alto se esquivava do inspetor, que olhava todos os carros. Passando pela frente do carro vermelho, o rapaz correra ainda agachado para o automóvel seguinte. A cabeça do inspetor era visível, sendo possível de Francesco ter noção se deveria se agachar mais ou correr o risco de fugir novamente. Porém, o homem de alta estatura não desistia de procurar. Olhava todos os carros, se agachava buscando por algum par de pés. Francesco se escondia atrás dos pneus, esticava o pescoço ao ver o homem de costas para si. Estava bem escondido do campo de visão daquele inspetor. Olhando em volta, Francesco encontrou atrás de si uma parede de cimento coberta de plantas, tendo uma porta de madeira. Antes de dar um passo, averiguou se o inspetor estava próximo e aproveitou para passar pela porta, a fechando rapidamente, evitando de fazer algum barulho alto que o denunciasse. Respirando fundo, esperando que sua respiração normalizasse, o rapaz mais alto ficou parado alguns minutos de olhos fechados. Seus ouvidos estavam atentos a qualquer som que viesse de fora, e por isso apenas esperava. Percebendo haver apenas o silêncio, virou-se para a porta de madeira, abrindo uma fresta e olhando em volta. O inspetor ainda estava no estacionamento. Vou ter que esperar aqui, que droga! Virando-se para ver onde teria se escondido, surpreendeu-se em encontrar um jardim. O local era grande. A partir da posição de Francesco, havia uma trilha de pedras grandes e avisos para não pisar nas plantas. Canteiros de flores pareciam bem cuidadas. Mais ao fundo, árvores com frutas maduras. Era um lugar tão verde que parecia ser irreal. Francesco pulava nas pedras enquanto observava em volta, totalmente curioso para o que iria encontrar ali. Não sabia que a escola teria um local como aquele, ainda mais escondido de todos. Ao chegar na última pedra, encontraram uma trilha de terra indo para além daquelas árvores frutíferas. Antes de seguir a trilha, olhou para sua esquerda, encontrando apenas um muro de cimento. Que raio de lugar é esse? Tendo que esperar tempo suficiente para que o inspetor desistisse de encontrá-lo, Francesco resolvera seguir a trilha como uma forma de explorar a escola e sair da rotina. A trilha era imensa, passando pelas árvores que cobriam a visão de quem entrasse. Afastando alguns galhos, o rapaz encontrou um lugar imensamente belo. Estava surpreso com a visão. Nunca pensara em encontrar um lugar como aquele. Havia um chafariz no centro, uma escultura angelical que jorrava água. Em volta da grama, um banco branco vazio. Sentando-se no banco, Francesco passou os olhos em sua volta. Ali estava completamente escondido pelas árvores e arbustos. Flores de diversas cores preenchiam os espaços com uma harmonia natural. No centro do chafariz, na base da escultura, ele notou algo gravado. Levantando-se, aproximou-se da borda e leu com atenção: para aqueles que buscam um refúgio, a paz mora no simples. Francesco sorriu de canto. Ele não sabia quem havia deixado aquela mensagem, mas parecia que ela falava diretamente com ele. Por um instante, sentiu o vazio dentro de si diminuir um pouco. Ele passou os dedos pela borda fria do chafariz e respirou fundo, absorvendo o momento. Foi quando ouviu um leve barulho de passos sobre as folhas secas atrás de si. Seu corpo enrijeceu e ele se virou lentamente. Não viu ninguém, mas a sensação de estar sendo observado era inconfundível. Francesco estreitou os olhos, tentando distinguir algo entre as árvores. — Tem alguém aí? — perguntou sua voz soando mais baixa do que pretendia.
O silêncio respondeu, mas o vento soprou suavemente, como se quisesse lhe dizer que havia mais para descobrir. Ele voltou ao banco, sentindo uma mistura de curiosidade e expectativa. Talvez esse lugar guardasse mais segredos do que ele imaginava. Mais um capítulo de amor, paixão e emoção. Se você se apaixonou por essa história, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!